Sejam muito bem-vindos a mais um programa Sem Objeção. Aqui no Sem Objeção, a verdade ganha voz e vamos conhecer histórias inspiradoras. Mas antes de começarmos, eu quero fazer um convitinho. Se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem e venham fazer parte da nossa grande família Rede TV Nova Digital. Hoje temos uma entrevista realmente imperdível, gente. Vocês não fazem ideia. Vamos conhecer a trajetória de uma mulher inspiradora. Para mim, realmente uma menina, mas pelas conquistas dela, é uma grande mulher. Ela carrega o orgulho, as raízes do nosso município, paulistana de nascença, porém cotiana no coração. Ela, com muito talento, dedicação e muita determinação, conquistou espaços que muitos apenas sonham em conquistar. Muitos sabem de onde ela veio, mas poucos conhecem a dimensão de tudo o que ela conquistou. E, ao mesmo tempo, muitos a conhecem nacionalmente e internacionalmente pelo seu trabalho como atriz, mas nem imaginam que sua história começou aqui entre nós. De uma menina sonhadora e talentosa às telas da televisão, do cinema, das grandes produções nacionais e internacionais, sua caminhada é um exemplo de perseverança, paixão pela arte e muita superação. Hoje teremos o privilégio de conhecer não apenas a artista, mas também a pessoa por trás dos personagens, as suas histórias, seus desafios, suas conquistas e os momentos que marcaram a sua jornada. É com enorme alegria que recebemos uma das grandes atrizes da atualidade, que representa o nosso município aqui com vocês, Melanie Rosenmutter. Não, gente. Melanie, fala um pouquinho aí de você, né? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria receber você aqui. Muito obrigada por reservar esse tempinho aí na sua agenda, que a gente sabe que a sua agenda é muito concorrida. E a gente quer saber aí um pouquinho de você e tornar esse momento muito mais do que especial. Ai, fica até difícil falar depois de uma apresentação dessas, né? Pelo amor de Deus. Fiquei emocionada. Enquanto você falava, olhava aqui pra minha mãe, triangulava com ela. É tão bonito. Obrigada. Obrigada pelo convite, primeiro, antes de tudo. Obrigada por ceder esse espaço gostoso aqui pra, enfim, contar um pouquinho mais da minha história para as pessoas que ainda não me conhecem ou que conhecem, mas não sabem exatamente quem eu sou. Então, pela primeira vez, estarei participando de um podcast. Que legal aqui! Para contar um pouquinho mais de quem eu sou. Então, tô super empolgada. Vamos nesse bate-papo. Você falou da minha rotina? Primeiro, eu acho que, né, vamos falar um pouquinho... Né, acho que alguns não sabem, mas você é nascida em São Paulo. Sim. Porém, veio para Cotia ainda bem pequena. Exatamente. Que é onde você vive até hoje, né? Então, eu queria saber, atualmente, né, o que você está fazendo nas televisões. Vamos falar da sua, primeiro, atualmente, para depois a gente conhecer quem é a Melanie fora das telinhas. Eu estou com 22 anos agora, né? Menina, como você falou, mas uma menina mulher que já passou por algumas experiências, né, ao longo desse trabalho, enfim, desde que eu descobri que eu queria ser artista de fato. Comecei no teatro, né, meu berço sempre foi o teatro, me profissionalizei, fiz inúmeras peças e depois migrei para o audiovisual, que me recebeu de portas abertas e que é a minha verdadeira paixão. Então, eu tive algumas oportunidades até hoje, né? Fiz 2 temporadas de Reis da Record TV, que foi, assim, muito legal, uma personagem bacana, mas, assim, meio monossilábica, porque não era uma personagem de grande destaque na história, mas foi muito, muito importante na minha carreira ter começado com ela, porque
fui para outro estado, fui para o Rio de Janeiro, sozinha, longe da minha família. Foi a que abriu as portas Que abriu as você. portas. Foi essa personagem. Quem era essa personagem? Então, a Axa era uma das esposas do rei Abias, o protagonista da história, né? Mas assim, o principal ali não foi estar ali fazendo a personagem, mas a experiência de viver aquilo, sabe? De conhecer as pessoas que estavam ali dentro, de entender como funcionava mais profundamente um set de gravação, de ter contato direto com os artistas super conhecidos, de renome, né? Enfim, entender e conhecer os diretores e... Aí eu consumi essa oportunidade o máximo que eu pude, né? Porque, na verdade, nesse meio a gente precisa fazer isso mesmo. Estar ali e aproveitar. Não só nesse meio, mas acho que tudo na vida, né? A gente precisa aproveitar tudo Tem de cabeça, se dedicar e se doar 100% em tudo que a gente vai fazer, né? E eu sou sagitariana nata, então eu mergulho, sabe? Então mergulha de cabeça, é do signo. Eu mergulho, eu vou com tudo. E se der errado, deu errado. Se der certo, deu certo. Eu fico feliz, sabe? Fico triste também, sou intensa. E eu não tenho medo de ser. Isso é muito Eu sempre fui assim. Então... Fui na cara e coragem, tanto é que foi uma loucura. Minha mãe tá aqui comigo, né, mamis? Então, ela sabe como é que foi, ela acompanhou esse processo. Assim, é engraçado falar sobre isso. Ninguém sabe, né? Todo mundo sabe que eu cheguei lá, ninguém sabe como que eu cheguei. Então, vou contar assim, mais ou menos. Nessa época, eu tava dando aula de teatro, né? Também fui professora de teatro, tive minha turminha, né? 40 aluninhos aí, foi descendo. Dei aula em ONG também, amava dar aula em ONG. E nessa época eu estava em cartaz com os Três Porquinhos e estava ensaiando para entrar em cartaz com Saltimbancos, musical. E aí, tava numa rotina super árdua, era um dia de trabalho onde eu tinha dado aula, tinha ido ensaiar com Saltimbancos, tava super cansada, cheguei em casa tarde, tomei meu banho, jantei, descansei, deitei. Meu celular começa a vibrar, eu atendo, alô, tudo bem? É a Melanie? Sim, quem gostaria? Ai, aqui quem fala é fulana de tal da Record, tô ligando pra saber se você tem interesse em estar na próxima novela de A Reis da Record. Eu, como não? Eu falei, uai, como assim? Com certeza eu já tô lá. Eles falaram, ai, mas a gente viu que você tá loira. Você tá pra mudança de visual? Eu falei, amor, eu raspo até minha cabeça se tiver que raspar, eu já estou aí. E aí fui, minha mãe foi comigo, nossa, foi aquela grande loucura, a gente super feliz por estar ali, conquistando esse espaço, chegamos, então assim, foi muito, muito feliz, um período muito feliz de emoção de falar, putz, valeu a pena. Foi uma experiência, você já iniciou ali com uma experiência única, né? Uma oportunidade que poucos teriam, né, essa oportunidade. E atualmente, aí você estreou na Record. Isso. E atualmente você tá trabalhando, fazendo o quê, Mel? Sim, então, depois que eu saí da Record, eu tive outras oportunidades também, né? Então, assim, quando eu voltei para São Paulo, depois de alguns meses morando lá e tudo, cheguei e passei por uma cambada de testes, porque a vida da atriz é isso, né? A gente manda pelo menos uns 5 testes por dia, é o que eu faço, 3, 5 testes por dia, e na expectativa de receber um sim, mas nem sempre vem um sim, né? Eu acho que é até engraçado, porque eu tô tão acostumada a levar não, que eu não ligo mais. E eu acho que toda atriz é assim, a gente pega esse costume. E é tanto teste que a gente manda o tempo todo que esquece pra que mandou. E quando vem o sim, a gente já fica, meu Deus, mas esse sim é pra qual? Porque mandei pra tantos que eu nem sei. Então aí a gente, pera lá, vamos lá, rebobinar, ok, pra essa personagem, vamos. E aí vou com tudo. Então assim, passando por toda essa renca de testes e mais testes, cheguei na minha primeira protagonista, que foi, uau, assim, nossa, felicidade da minha vida, né? Uau! Que inclusive foi um processo seletivo extremamente intensivo, né? Eu soube que, assim, mais de 100 meninas se candidataram para esses personagens que eu mandei, né? Inclusive, eu fiz o teste para ambas personagens, protagonista e antagonista, né? Da série. Que o nome da série é O Retorno da Herdeira, para quem quiser conferir, tá? Tá na Real Short, o aplicativo. Onde eu interpreto da vida a Ruby Silva, que é uma personagem maravilhosa. Muito legal, muito, assim. Foi um presente na minha vida. Gente, entrem e acompanhem, vocês não vão se arrepender. Não, é muito legal. É bem, assim, historinha teen, se você é adolescente, gosta desse tipo de historinha, te prende. É aquela historinha legal, assim, né? Então,
Foi muito bacana. E eu queria pegar o papel do antagonista. Quando eu li o roteiro, eu falei, nossa, vilã, né? A gente sempre tem esse sonho de fazer, é a vilã, né? Que marca, né, a sua carreira. Marca, a gente Marca. sai da casinha, né? Vou usar, né? Já que eu não Exatamente. sou isso na vida, eu vou extrapolar. Eu vou extrapolar. E por não ser na vida real, se torna mais difícil a atuação? Como que é? Sim e não, né? Sim e não. Porque a gente não tem noção de como é ser assim, porque eu não sou. Graças a Deus, eu não sou vilã. Mas, dá pra fugir da casinha, isso que é legal. Dá pra, tipo, criar um estereótipo e ousar e brincar com isso. E é isso que eu gosto, sabe? Eu gosto de inventar. Inventar moda, inventar história, criar personagem e fazer uma assinatura pra ela, um jeitinho, uma coisa, uma característica aqui. E é engraçado, porque eu acho... Talvez isso seja de todos os atores, ou talvez isso seja meu, mas eu pego mania das minhas personagens. Então, assim, depois que eu termino uma história, uma personagem, uma série, acabou aquilo e eu passo um bom tempo ainda sendo um pouco disso, né, mãe? Você tá aqui pra comprovar. Ela está aqui pra comprovar, não tô mentindo. Eu passo um bom tempo, então... É uma psicose, exatamente. Ela nasceu atriz, né? Ela nasceu, ela tem na alma, no sangue. Então, assim, quando eu fiz a Ruby, a personagem era uma personagem muito dócil, muito querida. E eu fiquei um bom tempo sendo essa coisa, assim, mais lúdica, mais pacífica. E aí, depois eu dei vida à minha Aline, vilã. Uau! Então, eu fiquei um tempo, não sendo vilã, mas sendo meio... uma personagem doce, foi pro totalmente outro lado, foi pro oposto. Exatamente. Uma vilã. Exato. Então a gente vai pegando fragmentos dessas personagens e parece que isso vira um pouco parte da gente, sabe? No fundo, eu sou a Melanie. Mas eu acho que cada uma carrega uma importância tão grande, sabe? Uma história, uma relevância. Eu aprendo com elas, sabe? Mas é importante nós sabermos que a Melanie Rosenmutter, né? A pessoa fora das câmeras é uma pessoa incrível, inteligentíssima, doce, né? E é aqui que a gente tem essa oportunidade de mostrar você fora das telinhas, né? Mas você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Você recebeu muitos nãos na sua carreira. Você recebeu, qual foi o não que mais te marcou e que quase fez você desistir? E quem foi aquela pessoa ali naquele momento que não deixou você desistir? Ai, tá, Bom, eu já recebi muitos nãos. Eu acho que não tem um não em específico que, nossa, eu sofri muito com isso. Mas tem uma história bem legal, assim, que eu vou te contar. Saber dessas Tem uma histórias, história, sabe? Uma história bem legal que eu vou te contar. Eu acho que o sonho de todo ator e toda atriz é passar por Malhação. Não é? Não é? Eu acho que todo mundo assiste, gosta e tem vontade de entrar ali na TV e fazer parte daquilo, né? Esse História legal. sonho, né? É isso, a gente gosta, a gente gosta. E eu estava estudando, eu estava assim no teatro, me profissionalizando na carreira, então para mim ainda era um sonho que eu estava começando ali, né? E aí eu falei, abriu seleção pra Malhação, eu falei, vou me candidatar, agora é o meu momento, sabe? Nossa, eu vou conseguir. E eu fui na maior expectativa, na maior fé, preenchi todo o cadastro. Lá tem um cadastro lá da Globo que você preenche, manda seus dados. E aí eu fui lá, coloquei Melanie Rosenmutter, idade, trabalhos que eu já fiz, não sei o que lá, tá. Preenchi todo o campo. No final do campo tava escrito, insira o seu número de DRT. Quem disse que eu tinha? Eu não tinha ainda o número do DRT. Eu não tinha, eu tava estudando pra ter. No final da ficha, você sentiu aquele gelo. Não tinha mais. E aí eu fiquei super triste, que eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Tudo bem, ano que vem eu me formo, e aí ano que vem eu tento de novo. Tenta, não. Consegui, tirei meu DRT, cancelaram a Malhação. Poxa vida, não era pra ser. Não era pra ser Malhação, mas outras oportunidades e outras portas iam se abrir, né? Não é? Mas assim, estou sabendo que agora vai retornar Malhação em formato vertical. Quem sabe, né? Quem sabe vem aí. Vamos ver, né? Vamos torcer e quando iniciar Malhação, vamos torcer. Vamos ter Melanie Rosenmutter lá em Malhação. Nossa, gente. Amém, é o que eu quero. Não, vamos ficar lá torcendo por você. E talento não te falta, né, Mel? Então, com toda a certeza do mundo,
Se você participar dos testes, eu tenho certeza que a Rede Globo vai reconhecer esse talento. Ai, por favor, gente. Não, nossa, é um sonho. É assim como muita gente tem esse sonho, eu também tenho, sabe? E ter passado por isso, assim, chegado assim na trave, pum! Aí cortaram. E pra muita gente foi muito triste quando acabou a Malhação, porque, era um formato legal, né? Globo, vamos voltar com a Malhação? O que vocês acham? Ó, tô Ótimo, aqui. vamos fazer uma enquete, Eu hein, tô aqui no disponível, programa. Vamos fazer uma enquete. Quem quer a A Mel? Malhação de volta. Quem quer a Mel na Malhação? Então vamos ter que voltar com Malhação, Por né? favor, nossa, por favor. E aí, assim, amava muito, sempre amei muito. Voltando pro assunto, quando eu tava passando pelo processo seletivo das 100 meninas que se candidataram, né? Vamos voltar pra essa Vamos história. Tava ali passando, fiz o processo pras 2 personagens. E aí foi reduzindo os números. Porque o processo é assim, né? Começa ali, vamos supor, com 100. De 100, 50 vão embora. Aí de 50, ficamos em 30. Aí de 30, fomos para 15. De 15, fomos para 5. Nessas 5, tem o bate-papo. Bate-papo com o diretor, vamos conhecer as pessoas ali dentro. Eles vão querer saber um pouco mais. Quem é você? Quem é a artista que tá por trás disso, da personagem que fez o teste, entendeu? Porque também é de energia, né? Eu acho que é de energia. Já é muito difícil você chegar ali nos 5 últimos selecionados. Você imagina, de 100. E aí você chegar nos 5. É muita coisa. E aí ficar 2 para decidir entre um. É muita coisa. Né? A ansiedade. Como você lida com isso, Mel? No caso, eu não lido, né? Não tô Essa, brincando. né? Essa ansiedade. É difícil, é bem difícil. Que bom que eu tenho os meus pais comigo ali pra ficarem me ouvindo. Porque, olha, não é fácil. E aí eu tava ali passando por todo esse processo. Na hora do bate-papo, é o momento de eles baterem o martelo. A verdade é essa. Porque eles podem gostar muito de você e falarem, nossa, é ela tem o jeito, ela tem a cara, porque, além de tudo, não é só você encaixar com a personagem, eu acho que precisa ter também uma troca legal com as pessoas que estão ali participando desse projeto, que quer fazer parte de verdade, sabe? Que você sente, olha e fala, meu Deus, essa pessoa aí, ela ama o que ela faz, sabe? E nesse momento, eu recebi a ligação deles, me ligaram, começamos a conversar e eles perguntaram um pouquinho sobre mim, e eles perguntaram, por que você faz o que você faz? Eu falei, meu, essa pergunta é engraçada, por que eu faço o que eu faço? Não tem muito um porquê, assim, é simplesmente porque eu amo. Eu não sei fazer outra coisa da minha vida, sabe? Isso é o que eu sou. Eu não existiria sem a arte, a verdade é essa. Então, é o que me move. Nós estávamos conversando, né, um pouquinho antes e é encantador, você mencionou que desde os seus 2 aninhos de idade, você frequenta esse meio artístico e já desde então se apaixonou por essa vida, né? Conta um pouquinho pra gente, Mel. Então, com os 2 aninhos eu já ia consumir teatro, né? Os meus pais me levavam, não porque eles queriam que eu fosse artista, mas sim porque o teatro é um meio lúdico, onde a criança é permitida sonhar. Então, para os meus pais era muito importante que meu irmão também ia, né? O Tommy também ia, né? A gente estava ali sempre fielmente assistindo e tudo. Eles não imaginavam que eu ia para esse caminho artístico, apesar de eu sempre ser uma criança extremamente arteira. E aí, com 5 aninhos, meus pais me colocaram para fazer dança. Então, eu comecei no balé, fui pro jazz, e fui indo, e fiz dança a vida toda. E pedia para entrar no teatro. Só que minha mãe, ela ficava meio, será que eu coloco? Porque a verdade é que, infelizmente, apesar de ser um meio maravilhoso e amo teatro, minha mãe super apoia, é um meio difícil, é árduo, não é fácil. É muita luta, é muita gente lutando por um espaço, sabe? Seu lugar ao sol, então não vai ser mil maravilhas. As pessoas me perguntam, ai, Mel, será que vale a pena eu tentar? Eu quero tanto, será que vale a pena eu tentar ser artista? Eu falo, Mel, você ama. Se você ama, tenta. Porque o que precisa ter para ser artista é amor. Porque se você não ama o que você faz, você desiste. Desde que eu comecei nesse meio, eu conheci muita gente que começou comigo, gente incrível, maravilhosa, mas que foi abandonando o barco. Porque por ser um meio extremamente difícil, se você não ama verdadeiramente aquilo e fala, putz, meu, eu faço qualquer coisa pra estar ali, isso aqui é minha vida,
infelizmente pula fora, porque é um meio que não é só flores, tem muita coisa por trás. Embora você seja uma menina de 22 anos, eu acho que toda essa sua jornada ajuda a amadurecer, né? E você se tornar quem você é hoje, Sim. né? 22 anos, porém com uma cabeça de uma mulher muito mais madura. Então, toda essa trajetória te ajudou a ser quem você é hoje. Os nãos, lidar com as frustrações, Sim. tudo isso te ajudou, né? Com certeza. Eu acho que eu sou o que eu sou hoje muito por causa disso, assim, da arte, do que eu decidi ser, os nãos da vida, tudo isso formou meu caráter, eu acho, e me ajudou bastante, sabe? A ser como eu sou, a maturidade que eu tenho hoje em dia. Cara, eu sou isso. Eu sou muito... Eu tô acostumada a receber os nãos, mas eu não perco a fé dos sims. Tô sempre ali, esperando pelo sim, mandando, não desisto, tô sempre mandando testes e mais testes, porque eu sei que a hora certa chega. E quando é seu, tipo, não tem o que fazer, sabe? Quando é pra ser, é pra ser. E quando é do outro, é do outro. E tá tudo bem, sabe? É isso que tem muita gente que não entende. E é essa determinação que vai levar a Mel ainda muito mais longe, em caminhos aí nem esperados, né, Mel? Érica. Ô, Mel, mas conta assim pra gente, acho que todo mundo tem essa curiosidade, porque nós estamos do outro lado, né, da televisão, e como que funciona os testes, audição? Teve algum teste que deu muito errado, que você quer contar aqui pra gente? Como é atuar ali ao lado dos atores, atrizes famosos, que já têm uma carreira consolidada, né? Como que é essa relação? Então, os testes são engraçados, porque é tudo muito aleatório, assim, a gente não tem muita informação de muita coisa, geralmente tem sigilo por trás, então eles contam pra gente o mínimo que a gente pode saber, um pouquinho sobre a personagem, sobre o que se trata a história e tal, então a gente meio que fica ali cego, né? Faz o teste, mas sem ter muita noção do que tá acontecendo de fato ali, né? E é engraçado porque muita coisa muda no meio do caminho. E aí o que eu ia te dizer é que eu passei para protagonista fazendo essa minha primeira protagonista, a Ruby, depois, porque antes eu passei para antagonista. As coisas mudam, né, ao longo do processo. Então, quando eu fiz o teste, eles olharam e falaram, nossa, ela é uma vilanesca, ela é legal como vilã. Pronto, ela vai ser a nossa antagonista. E aí, depois de, assim, 3 dias ou menos, me ligaram e falaram assim, esquece tudo, você vai ser a nossa protagonista. Muda tudo Tudo muda repentinamente. Isso é muito, a gente tem que estar preparado para as coisas, sempre, porque as coisas de um dia para o outro mudam. Muda completamente. Exatamente. E o teste, existem diversos testes. Hoje em dia a gente está muito no online. Então eu faço muito teste de casa mesmo, remoto, pego o meu próprio celular, coloco na horizontal e começo a gravar e faço. E também tem o teste presencial, que eu diria que é um pouquinho mais, assim, nervoso. Dá né? mais nervoso, friozinho na barriga. Independente se já não é mais o seu primeiro teste, esse friozinho na barriga dá da mesma forma, continua. Dá da mesma forma, com certeza. Principalmente se é um teste que, nossa, você quer muito passar pra essa personagem, né? Você quer fazer, você quer dar vida a ela. Então, você chega ali com aquele friozinho na barriga, e eu sou muito autocrítica comigo mesma. Isso é talvez um defeito. Porque eu olho e falo, eu poderia ter feito melhor. Ou quando eu me assisto, eu olho e falo, eu acho que eu faria um pouquinho diferente agora. Ou também, às vezes, eu olho e falo, nossa senhora, arrebentei. Foi muito boa. Foi muito boa, isso também pode acontecer. Mas eu sou bem autocrítica. E aí, no momento do teste, nós atores, a gente fica meio... nessa ansiedade pela resposta, e a resposta pode vir muito em breve, mas também pode demorar muito tempo. Tem vezes que eu fico ali, esperando, e aí a resposta não vem, e de repente eu vejo que outra pessoa passou. Ai, que triste, isso acontece, né? Mas é natural. A resposta às vezes não vem, é engraçado e é natural, a gente tem que estar preparado para essas coisas sempre. E eu acho que todo artista passa por esse tipo de processo e a gente aprende a lidar com isso. Tipo, hoje em dia não é uma coisa que, eu sofro, tal. É triste não pegar o personagem. Mas é o que eu falei pra você, eu tenho muito essa tranquilidade de, o que é meu é meu.
Se não foi agora, depois vai ser, sabe? E você tá gravando na Globoplay agora. Conta pra gente. Acho que todo mundo tá curioso, quer saber. Gente, então, o diretor que me dirigiu na série que eu fiz, a minha protagonista, ele gostou muito do meu trabalho. E ele foi chamado para dirigir uma série para Globoplay, que é Quem é o Pai do Meu Bebê, o nome da série, tá? Tá disponível lá em formato vertical para os celulares. Nossa, gente, é muito legal, vai lá conferir. E aí, esse diretor, ele perguntou, olha, gente, vocês já têm o elenco todo formado? Eles falaram, olha, a gente tem os protagonistas, que, enfim, Lucas Luco, Bianca Comparato, Carol Castro, nossa, um elencaço, taumaturgo, enfim. Elenco de peso, de gente. prima, gente, é muito bom, muito. E aí eles falaram, olha, mas tá faltando a nossa Renata, tá faltando não sei o que lá, os personagens. E aí ele falou, olha, eu vou recomendar alguns atores que eu conheço e que eu sei que são bons. E aí ele falou que passou uns nomes de algumas pessoas lá pra eles, e eles gostaram do meu perfil, gostaram do meu material, só que eles ficaram inseguros, falaram, olha, ela é muito nova, ela tem só 22 anos, a personagem tem que aparentar ter uns 27, pelo menos, era uma personagem mais madura, né, ela ia namorar o protagonista, ia presenciar ali uma traição, então era uma personagem um pouquinho mais madura. E aí ele falou assim, não, confia, ela é muito boa, faz o teste com ela vai dar conta de fazer a menina de 27 anos. Fiz o teste, passei, gente, fiquei, tô lá. Vamos mostrar depois uns cortes dessa novela, gente, ela prende a nossa atenção e você atuando é uma delícia de assistir, né? Eu assisti esses cortes dessa novela e é muito boa e a gente vai compartilhar isso aí com vocês, viu? E Mel, me fala uma coisa. Na televisão você recebe muitos elogios, você é muito procurada, enfim. Mas também existe o outro lado das críticas, né? Principalmente em redes virtuais, online. Como que você lida com essas críticas? Você já sofreu com essas críticas? Como que você lida com isso? Os haters, né, gente? Os famosos haters. Os nossos haters queridos. Exatamente. Ai, gente, olha, sempre vai ter, né? Sempre vai ter gente pra apontar o dedo, criticar e falar mal. E sempre vai ter gente pra falar bem. Pra falar bem. Vamos focar em quem fala bem, sabe? O resto é resto, não vou ficar dando importância. Pra que eu vou ficar dando ouvidos porque as pessoas falam, ficam criticando, sabe? Claro que tem as críticas construtivas. Quando são construtivas, a gente escuta. Aí escuta e fala, beleza, muito obrigada por isso, valeu. Quem sabe eu acato isso aqui, valeu. Agora, assim, crítica pra mim que não serve de nada, que não vai me agregar e que só tá ali pra ódio mesmo, gratuito, não vale a pena. Eu ignoro mesmo, tá tudo bem. E outra coisa, gente, eu sonhei muito com a fama e os haters. Então, quando o hater vem, quer dizer que estou no caminho certo, entendeu? Então pode vir, não tem problema. Então fica a dica pra quem tem esses haters, né? Não fica a dica que realmente a Mel é uma artista consolidada, madura, que não se deixe afetar com essas pequenas coisas. Não, né? E eu acho somar. Nada de haters aí querendo rebaixar o seu talento. Eu acho que não é nem só pra mim isso, pra todo mundo, assim, artistas, pessoas anônimas ou figuras públicas, enfim, tudo na vida, gente. Pra que você vai ficar dando importância pra pessoa que fica te diminuindo? Não tem necessidade nenhuma disso, sabe? Vamos focar em quem gosta da gente, em quem aumenta a gente, coloca a gente lá em cima, e não quem fica botando a gente pra baixo. Exatamente. Agora merece aquele grama, aquelas palminhas, né? Gente, não, é exatamente a vida. Não tem como me incomodar, não. Exatamente. Agora, Mel, eu queria saber de você alguma coisa, eu quero que você conte aqui, compartilhe com os nossos telespectadores alguma história ou fatos que ninguém imagina o que uma atriz passa nos bastidores. Legal. Então eu quero que você compartilhe isso, assim, o que ninguém sabe, o que você passa nos bastidores, sobre a sua vida nos bastidores. O que uma atriz passa, não a Mel, mas o que a atriz Mel passa nos bastidores. Muito legal essa pergunta, gente, porque a atriz passa por muita coisa, desde o início ali, quando começa a carreira, até depois, a luta não para, mesmo depois de feita, assim, né? Eu tenho vários amigos meus que já são
nossa, super consagrados, atores de renome, uma galera de peso aí no audiovisual ou no teatro, e que todos eles falam pra mim, a luta não para, gente, nunca. Então, assim, no backstage, o que acontece? É isso, é luta sem parar, é teste atrás de teste, existe muita folia por trás disso, muita festa também, não é também só trabalho, 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 porque senão a gente fica maluquinho, é muito texto para decorar, não é fácil, tem gente que tem dificuldade para decorar texto, graças a Deus eu tenho facilidade, porque, assim, eu vejo como é difícil para os meus atores amigos que às vezes têm dificuldade, a vida deles para, né? Enquanto ele tá ali fazendo uma novela, uma série, tudo, que é um processo longo, duradouro, né? A gente fica por muito tempo gravando, a pessoa não vive, não tem um momento de descontração, porque nesse momento que seria o momento do descanso, da descontração e tudo mais, ela tá decorando. É muito difícil, né? E nervoso, de não conseguir, de falhar, Exatamente. né? De conseguir decorar, que não são textinhos rápidos, São textões, Mas né? são textões, né? São cenas E mais cenas, e tem que aprofundar, e tem que... A criação do personagem também, né? O momento de você entender, passar pelas raízes dele, fazer toda essa construção que também demanda um tempo, né? A gente tem a Você tem uma preparação do técnica especial para decorar, para, né, absorver todas as informações do personagem? Ou você já é uma coisa mais natural? Como que é? Existem técnicas. Tem gente que gosta de, por exemplo, repetir o texto 1 milhão de vezes e aí uma hora ele gruda, né? Tem gente que gosta de escrever, porque escrever às vezes fixa na cabeça. Tem gente que gosta de gravar. A minha mãe, ela dá risada porque ela era dessas. De escrever. Tem gente que gosta de gravar e ficar se escutando, talvez isso ajude. E tem gente que gosta de compreender. Eu sou muito da compreensão. Eu gosto de compreender e ter muita empatia pela minha personagem sempre. Independente se ela for a mocinha ou a vilã, eu tenho empatia por ela, gente. Então, ali, assim, a minha cena é uma cena que ela tá triste porque, putz, nossa, o cachorrinho dela morreu. E aí ela vai ter um puta texto agora sobre isso. Putz, o cachorrinho dela morreu. Quando você compreende a situação, você começa a sentir. Então, ali, pra mim, o texto é muito fácil, sabe? Ele entra na minha cabeça e eu falo, nossa senhora, isso aqui tá... E eu tenho essa facilidade mesmo. Então, pra mim, sempre foi da compreensão de olhar e falar, nossa, ok, eu decorei isso aqui. E vem muito rápido, é quase que como uma memória fotográfica mesmo. É meio assustador. Meus pais, como eles falam, não entendo. Não entendo como é que ela faz isso, mas ela faz, né? E desde muito talento pequena. mesmo, né? Talento. Nasceu pra isso. Eu acho que é uma grande dificuldade, é isso, né? Decorar os textos. Essa é a principal dificuldade, a queixa dos atores que tem, né? Essa dificuldade. Mas eu valorizo muito, cara. Quando o ator tem dificuldade, mesmo assim, ele consegue decorar o texto. E o que eu te falei, né? A vida dele para, porque ele vai focar só naquele projeto. Ele não vai ter o momento de dispersar, como eu posso ter. Quando eu tô fazendo alguma novela, ou alguma série, ou um filme, né? Gravei também um longa-metragem que vai estrear esse ano. Legal falar isso. Depois eu falo também um pouquinho. Assim, eu disperso, porque como eu tenho a minha facilidade de decorar, eu não preciso ter esse tempo a mais de ficar ali olhando o texto, assim, nervosa. Então, eu olho aqui, beleza, ok, já sei, amanhã eu vou gravar essas cenas, ok, decorei, beleza, tchau. E aí... E você consegue seguir sua vida, sair, se divertir com os amigos, como é a Melanie fora da... né? Porque como é muita correria, né, assim, mas quando dá, eu vou e dou aquela escapadinha, gente, que eu sou jovem, eu vou viver, então eu gosto, vou pra festinha, vou pra baladinha, vou pra barzinho, vejo os meus amigos, enquanto eu tô ali, e aí depois, na hora de gravar, é coisa séria, então eu vou focar e vou fazer o meu trabalho bem feito, texto decoradinho, sem dar trabalho pra ninguém, e vou lá e faço com todo o amor do mundo. Agora, o ator que tem a dificuldade, putz, imagina, né? Ele não vai conseguir. Não sobra tempo. Não sobra tempo. E pra ter essa entrega, assim, de fazer um trabalho maravilhoso, chegar lá e não dar trabalho pros colegas, e pra dificuldade pras pessoas e tal, e chegar perfeito, ele só vai viver quando o projeto acabar. É muita coisa. Então, pensa nisso, assim. Tempo. No backstage, a pessoa, ela vai afundar, assim, aprofundar totalmente naquele projeto e ela vai estar verdadeiramente ali. Então, não é fácil, não é muita coisa. E você consegue conciliar a sua vida antes da fama e a sua vida? Ela né, é uma atriz que tá já vários trabalhos realizados, com vários projetos por vir. Então, como que você
Você consegue manter os seus amigos de antes da fama, conseguem ter essa vida social com a sua vida antes da fama e conciliar com a vida da Mel atriz. Olha, eu consigo justamente por eu ser essa pessoa palhacinha de gostar de sair, de socializar e tudo. Então, eu mantenho muita gente na minha vida. Meus amigos, eu tenho muitos amigos e muitos ciclos sociais, assim. Então, assim, tem um aqui, um ali, outro aqui, outro ali, outro ali, outro aqui, outro ali, em outro estado, em outro aqui. Então, assim, eu tô sempre pulando, migrando de um lado pro outro. Ninguém nunca vai me ver parada. Então, eu mantenho muita gente na minha vida. Se eu vejo que a pessoa é uma pessoa que, putz, ela vale a pena, é uma pessoa legal, torce por mim, tá ali do meu lado. Eu me apego às pessoas, eu tenho carinho pelas pessoas. Então, eu mantenho essas coisas na minha vida. Assim como também tem muita gente que foi se afastando ao longo do tempo, né? Assim, no início, na trajetória, quando as coisas estavam começando, quando eu tinha só aquele sonho de ser atriz, eu tava ali entrando nesse meio, teve muita gente que zombou, né? Teve muita gente que menosprezou, teve muita gente que duvidou da sua capacidade. Duvidou, como também tentou desestimular e falar, putz, desiste que não vai rolar. Isso é muito ruim, ainda bem que você consegue e conseguiu filtrar, né? E não subestimar aí a sua capacidade. Sim, mas assim, olha, ainda bem, às vezes eu olho pra isso e eu falo, nossa, que bom que eu não desisti. E essas são exatamente aquelas pessoas que você preferiu se afastar. Eliminei, me afastei. Elimina, gente. Pessoas que não agregam, que não soma ou some. Né? É exatamente isso. Ou soma ou some. E aí, assim, quem eu vi que somava, eu mantive. Agora, quem não somava, eu fui deixando, assim, me magoava. Eu não vou mentir pra você. A escola, assim, escola é engraçado, porque escola é um meio onde adolescentes, jovens, às vezes eles são um pouco difíceis, né, de lidar. Eu não tinha muitas amizades na escola, sabe? Eu era a menina que a galera ficava tipo, nossa, que saco, artista, lá vem a artista, sabe? Então, era chatinho, era bem difícil. Mas esse lado, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento não imaginam. Às vezes pensa que na escola você é a popular, super popular, tá vendo? Não é bem isso. Não é. Então, às vezes, isolavam você. Isolavam bastante. Eu chegava super triste em casa. Tinha dia que eu chorava, né, mãe? Que eu queria ter uma amiga, eu queria ser chamada para as festas. Eu não era chamada para as festas. Eu falava, ai, mãe, por que ninguém gosta de mim? Por que eu não tenho amigo e tal? E a minha mãe era minha amiga. Então, a minha mãe... Inimaginável isso, né? Você passou por isso. Inimaginável. A minha mãe saía comigo. A minha mãe era minha companheira. Então, assim, aí a minha mãe, ela me pegava na minha mão e falava, bora. Ia comigo pra roda de samba, pra pagodinho, pra barzinho, pra Então, tudo seu isso. gosto musical é eclético. Você gosta de tudo, um pouquinho? Tudo, eu sou assim, gente. Eu tô... tango, meu pai é argentino, então assim, gosto, eu sou desde o tango até a roda de samba e eu adoro desfilei em carnaval e adoro também ir pra uma baladinha onde tá com funkzinho, uma eletrônica, então eu tô em todas, meninas, assim, que me chamar, estou lá, né? Não perde a oportunidade, eclética, gosta de tudo, não perde a oportunidade. Não perco. E aí era isso, assim, eu sofria, mas a minha mãe tava sempre do meu lado. Então, assim, sozinha eu não estava, sabe? Eu nunca me senti esteve sozinha. A mãe, a família sempre ao meu lado. E aí, assim, era difícil, né? Na escola não tinha essas amizades ali do meu lado e tinha toda essa questão das pessoas ficarem enfim, tentando me botar pra baixo e tentando fazer eu desistir do meu sonho. Só que eu me encontrava na arte. Então, nesse tempo, eu já estava estudando teatro. E o que eles não contavam é que durante a semana eu poderia até sofrer, mas no final de semana eu tava com a minha galera, sabe? Eu tava com um pessoal que eu me identificava, a gente falava a mesma língua, o mesmo idioma, sabe? A gente se encontrava ali. Então, eu falava, putz, o erro não tá em mim. O erro tá onde eu tô. Aqui eu não sou bem-vinda, mas em outro lugar eu sou. Sabe? Então, eu continuei sendo quem eu era. Então, a gente pode dizer que o sucesso te trouxe mais felicidade ou mais responsabilidades? Os dois.
Com certeza, é um equilíbrio entre um e outro. Eu sou muito feliz fazendo o que eu amo, mas precisa de responsabilidade. Sem responsabilidade, a gente não chega em lugar nenhum. Ainda mais nesse trabalho, que é um trabalho que a gente precisa ter muita disciplina, né? O que as pessoas também não sabem é que o ator precisa ter muita disciplina. A gente precisa se cuidar desde o momento em que acorda até a hora que vai dormir. Então, assim, a estética, né? Ai, cuidar da alimentação, da saúde, sempre, porque a saúde precisa estar sempre em dia. Não é fácil, como eu falei, é muito árduo o processo de estar em um projeto, então a gente tem que estar sempre muito bem. Já aconteceu de eu gravar doente, e mesmo doente a gente tem que estar ali, sabe? E não pode transparecer na cena que você não tá bem. Você tem que gravar mesmo doente, passar por cima de tudo e tá ali inteirona pra gravar. Nossa, bota remédio Mesmo aqui, que ó. por dentro você esteja, né, arrasada. Exato, toma o remédio, injeçãozinha e vambora, gente. Continuar aqui, entregar um trabalho bem feito. Então tem que ter toda essa disciplina sempre. É isso, assim, tem que sempre se cuidar. Eu gosto de sair, gosto de ir pros meus rolês, mas sempre com responsabilidade. Se eu sei que no dia seguinte eu tenho que estar cedo num set de gravação e é uma cena intensa, vai ser um dia bem puxado pra mim ali, aí eu já pego e falo, Vai se preparar pra isso. esse dia aí eu vou tirar pra descansar e pra amanhã estar bem. Então a gente tem que ter toda essa responsabilidade, porque não é só brincadeirinha, né? Não é só a parte Não. boa, só felicidade. Não, Existem felicidades e responsabilidades. também. É o equilíbrio perfeito entre Qual foi, Mel, qual foi o maior sacrifício que a carreira exigiu de você? Ai, tem vários, né, assim, quando eu era novinha, a galera já ia pra rolezinho, balada, festa e tudo, e como eu tava me profissionalizando, eu não ia. Eu não ia porque eu não tinha tempo. Era até engraçado, porque assim, os meus amigos quando iam pra essas coisas e queriam me chamar, eu sempre tava fazendo alguma coisa. Então, ai, não posso porque eu tenho ensaio. Ai, esse que não vou poder porque eu vou estar em cartaz. Ai, não vai dar porque eu vou ter um trabalho pra entregar, não sei o que lá. Então, é isso, assim, eu tive que ter essa responsabilidade de falar, putz, não vai dar pra eu estar em todas, eu preciso estar aqui focada no meu trabalho. É isso, assim, criar vínculo, às vezes, com as pessoas, relacionamentos, né? Tenho 22 anos, mas eu já namorei, eu tive namorado, e assim, também tem essa questão do namorado, às vezes, não compreender a profissão, porque tem gente que acha que é bagunça, né, gente? Tem gente que pensa que, o ator, ai, nossa, o beijo técnico não é beijo técnico. Ai, vai ficar vai ter um namorado ali no projeto e vai virar namorado pra vida. Não é assim, gente. Vai ter sentimentos, vai porque ensinou, teve aquela cena e vai surgir algum sentimento. Nada a ver, gente. É trabalho, não é bagunça. A gente tá lá pra trabalhar. E teve alguma coisa a ver o seu término de namoro com a sua carreira? Sim, já aconteceu. De eu terminar porque não dava, porque eu tinha ciúme, porque ficava assim, ai, nossa, não. Certeza que você tá gostando de não sei quem. Ai, não sei o que. Ela falou, gente, pelo amor de Deus, eu tenho foco na minha profissão, eu não vou ficar, sabe? Não é bagunça, é um trabalho. Não é bagunça, é um trabalho. Assim como todos os outros, né? Exatamente, é um trabalho. Exato, então assim, isso também é difícil, tem gente que confunde, que acha que é baguncinha. Não é trabalho, assim como todos os outros, existe uma responsabilidade por trás disso, sabe? Não envolve sentimento. O beijo técnico existe, é um beijo técnico. A gente tá ali fazendo com Não existe sentimento, é uma coisa que você tem que fazer pelo trabalho, né? A gente tá contando histórias ali dos personagens, sabe? Aí hoje em dia eu falo, quando for pra ser lá pra frente, vai ser uma pessoa que vai entender como funciona. Talvez alguém do meio que consiga entender. Exatamente. É por isso que os atores e atrizes sempre dão mais certo quando é do meio, né? Eu acho que compreende melhor. Eu acho importante. Eu acho que é legal, né? Ter essa linguagem, entender, assim, que um ou outro compreende, né? É legal, de repente, eu não sei, eu não posso falar. Não tenho medo de falar, porque vai que um dia eu me relaciono com uma pessoa que não é do meio artístico, e aí eu tô falando muita asneira. Mas eu acho que o artista compreende outro artista, né? Sim, com certeza. Então, talvez seja por isso, assim, a outra pessoa não era, e aí falou, putz, eu acho que envolve sentimentos, isso também é complicado. Ô Mel, eu quero saber quem foi a pessoa que mais acreditou em você, antes de você chegar onde você está? Minha mãe. É a sua mãe? É a minha mãe, né, mãe?
Nunca deixou de acreditar, sempre Nunca. acreditou, te ajudou, esteve ao seu lado e acredita até hoje. E Sim. sempre ao lado, né? É muito fofa, a mãe sempre ao lado. Nossa mãe é a melhor amiga, né? Sim. Nossa mãe é tudo, né? A sua Não, melhor é. amiga, quem tá do seu lado todos os dias, nas alegrias e nas dificuldades, né? Aham. Não, se não fosse por ela, nossa senhora, eu tenho certeza que eu não tava aqui. Tenho certeza, porque, assim, por mais que eu ame muito o que eu faço e que, enfim, que eu tenho a minha força de vontade, tô ali sempre tentando. Se não fosse por ela, pelo meu pai ali do meu lado, sempre me apoiando, não tinha rolado, sabe? Foi essencial ter eles comigo, porque em qualquer momento de dificuldade eu tava ali para contar, assim, eles estavam ali comigo para eu contar mesmo. E, gente, não é fácil, não é? Tem Hoje muita vocês coisa. estão conhecendo a Mel por detrás das câmeras. A pessoa que ela é, a pessoa, a família, as particularidades da Mel. Uhum. Está sendo muito gratificante essa entrevista, né, Mel? As Que pessoas bom. estão aí aprendendo, conhecendo esse seu lado que elas não fazem nem ideia. Exato. Muito obrigada por se abrir conosco e dividir, compartilhar isso conosco, viu, Mel? Obrigada eu por esse bate-papo. Muito Mas, Mel, eu queria saber se você passou por alguma coisa assim que te ajudou a se moldar, as dificuldades que você passou, te ajudou a se moldar o que você é hoje. Existem, se você pode pontuar algum fato que te marcou muito e que você aprendeu com isso e que te ajudou na sua carreira. Olha, tem muita coisa que aconteceu na minha vida e que eu acho que me moldou como pessoa, né? Muitas responsabilidades, muito dos nãos, como a gente conversou aqui um pouquinho anteriormente, essa questão das pessoas duvidarem, assim, muito do meu potencial, tudo isso mexeu muito comigo, sabe? Faz parte de quem eu sou, da minha história, Hoje em dia, essas pessoas que menosprezaram e que zoaram, hoje em dia me seguem, me acompanham. Você aprendeu mais sobre si mesma. Aprendi porque, na verdade, eu acho que eu aprendi aquilo que no fundo eu já sabia, né? Porque como eu tive, graças a Deus, meus pais muito presentes, e essa criação, assim, né, de, olha, não vai ser fácil, olha, você não pode desistir, porque no fundo é o que você quer, então, por mais que te zoem, por mais que continua porque é o que você ama, sabe? Eu sempre tive esse apoio. No fundo eu já sabia, sabe, dessas coisas, mas tudo isso veio pra me confirmar, assim, pra falar, não, é isso mesmo, a vida é assim, sabe? Então me moldou muito como ser humano, mas no fundo acho que também parte da minha essência. Eu sou assim, sempre foi meu jeito, sempre fui muito leve, muito, de boa com tudo, então E você queria falar, tem novidades, né? Vindo por aí. Tem. Então conta pra gente essas novidades, pra todo mundo já ficar aguardando. Ótimo. No ano passado, gente, eu gravei um longa-metragem muito legal que se chama Apenas Mais Umas de Amor, tá? Muito bacana, que vai estrear em todos os cinemas do Brasil, gente. Tô super empolgada. Inclusive, a estreia está prevista para este mês. Mas eu não tenho certeza, tá? Mas ela volta aqui pra contar pra gente quando vai ocorrer essa estreia pra todos poderem acompanhar, hein? Exato, tô super empolgada, uma personagem muito legal, Gabriela. Pode contar? Adiantar pra gente? Posso contar um pouquinho, sem spoilers. Então vamos lá, a gente quer saber. A Gabriela é uma personagem super legal, ela é bem livre, leve e solta, engraçada. Apenas Mais Umas de Amor é um longa-metragem composto por vários curta-metragens, né? E cada curta-metragem tem a sua história e todos são inspirados em alguma música, certo? Bacana. O meu curta-metragem é inspirado na música Lá Vem o Alemão, de Mamonas Assassinas, onde eu sou a piriguete da história. Eu adoro, gente, é muito legal. Então é bem engraçado, é bem comédia. Meu curta é super legal. Eu sou a protagonista do meu curta-metragem ali no filme. E é bem divertido. É uma dinâmica legal, assim, vale a pena assistir. É isso, é pra ir com a família, com o namorado, com a amiga, pra dar risada. É um filme legal, leve. Acho que todo mundo vai gostar. E tô empolgada pra me ver nas telonas, né, gente? É um sonho. Não percam, gente. Imperdível. Vai ser super Não, legal. a gente deseja muito sucesso pra você, né?
Mas, Mel, eu queria que você contasse pra gente se existe. é, Você quer desmitificar alguma coisa que falam de atrizes, atores, desse mundo da fama? Tem alguma coisa que você gostaria de desmitificar? Sim, tem. Vamos lá, gente, ó. Vamos lá. Vamos lá. Não é bagunça, não é folia, não é não sei o que, putariazinha. Desculpa falar assim palavreado, mas tem muita gente que fica julgando, coloca o artista como um rótulo de vagabundo, o rótulo de, ai, porra louca, essas coisas. Eu escutei muito as pessoas falando pra mim, ai, artista é tudo assim, né? Ai, artista é tudo. Gente, artista estuda muito. Estuda muito. Artista não para de estudar, a gente estuda freneticamente o tempo todo, não para, porque o artista, ele vai contar histórias, o artista, ele vai criar um personagem, o artista precisa entender como funciona a cabeça de todo mundo, a individualidade, tudo, precisa de profundidade. Tanto é que o artista, ele é muito razão e emoção, tá? Anda lado a lado. A dedicação ali, ela é muito mais ativa do que Muito. muitas outras profissões, né? Muito, É constante. é um estudo constante, a gente não para de estudar o tempo todo, tem que ter muita disciplina, muito, muito sempre, o tempo todo não para. Por mais que eu já tenha estudado muito, eu continuo ali sempre, sabe? E consumindo muita arte o tempo todo, assistindo muito filme, indo assistir peças de teatro, lendo, assistindo série, consumindo os atores que eu gosto de assistir, tudo, e aprendendo sempre, cada vez mais, porque nunca é demais. A gente pensa que tá preparado, chega lá, uma oportunidade e fala, opa, isso aqui eu não vi. Isso aqui eu ainda não sei, deixa eu me aprofundar nisso aqui e aprender. Então tem muito isso, sabe? De rotularem, acharem que é uma coisa, que essa baguncinha não é, gente. Tem muita coisa por trás, um preparo, um estudo, uma disciplina, ética, responsabilidade. Precisa ter tudo isso, senão não funciona, não dá certo. Mel, todo mundo te conhece, sabem, que você é atriz. Mas além de atriz, você faz alguma outra coisa? Conta pra gente. Sim, eu também trabalho com eventos, além de atriz, adoro trabalhar com eventos, já fui todas as princesinhas da Disney em festinhas infantis, eu gosto muito, também sou noelete de Papai Noel, enfim, eu tô sempre em tudo ali, participando, enfim, não é mil maravilhas não, tem muita coisa que acontece nos Tem eventos. muito perrengues que você sofre nessa área de evento? Tem muito perrengue, já aconteceu várias vezes de eu ir trabalhar em uma festinha infantil, tá ali super cansada, porque criança demanda um esforço, né? Não é fácil não. E super cansada ali trabalhando, e aí eu quero dar um descanso, comer alguma coisa, e aí a pessoa virar com a grosseria e falar, ai, não tem nada. Ah, não sei o que lá, nem um copo de água oferecer. Então, já passei por esses tipos de perrengues, né? Mas também tem muita coisa linda trabalhando com isso, né? Eu passei por uma experiência muito bonita trabalhando como noelete, várias, na verdade. Noelete do Papai Noel é muito legal, porque trabalhando com eventos, e principalmente nessa época natalina, a gente vai com muito amor, assim, né? Você leva a alegria e o amor para as crianças que acreditam naquele encanto. Exatamente, é muito lúdico. A gente vê a criança olhando para o Papai Noel, para Noelete e acreditando fielmente naquilo e feliz pelo presente. Nossa, meu Deus, e ele veio mesmo, sabe? É real. Aí eles falam: Nossa, você é de verdade? Eu sim, pode tocar. Eu sou a Noelete, eu sou a fadinha do Papai Noel. É assim, é muito lindo. E aí, assim, a gente passa por muita coisa. Eu passei por uma experiência muito legal, uma vez que me tocou muito. Trabalhando com isso, eu trabalho em um serviço terceirizado, né, em uma agência de eventos que eles não me contam às vezes pra onde que é esse evento, eles só falam, olha, você vai estar de princesa X numa festinha tal, não sei pra quem que é, e de repente eu chego lá e tô numa festa de um famoso ali, fazendo a princesinha pra filha deles, então assim, é legal. E aí, dessa vez eu fui fazer uma noelete e ela não me explicou, mas eu estava indo pra uma casa de apoio, onde tinham homens de idade já e que tinham problemas, eram autistas ou esquizofrênicos e que era uma casa de apoio, literalmente. De apoio. E aí lá só tinham enfermeiros, enfermeiras, médicos, era um lugar muito simples, humilde e eram homens assim na casa dos 30 para mais e estavam ali esperando o Papai Noel. E quando a gente chegou, a gente não tinha sido avisado sobre isso. Vocês foram pegos de surpresa. Foi um momento muito especial para vocês. Foi muito, porque a gente não sabia. E aí a gente chegou lá e quando a gente se deparou, a gente falou, nossa. E eu nunca tinha tido esse contato assim tão direto. E
E eu vi, assim, foi um susto à primeira instância, porque como a gente não tinha sido avisado, e eles ficaram extremamente emocionados, né? E aí lidaram com isso de uma maneira diferente. Então eles vieram, assim, pra mostrar essa emoção, mas de uma forma um pouquinho mais bruta, porque não sabem lidar, às vezes, com essa Estavam emoção. ansiosos ali, empolgados com aquela situação, E com aquele momento. foi. E aí vieram, e aí, assim, eu pedi muita sabedoria. A verdade foi essa, assim, que eu respirei fundo. Falei, meu Deus, eu tô aqui por um motivo. Me dá Mel, sabedoria pra lidar com isso, porque eu nunca tinha passado por uma situação assim. E eu precisava. Eles estavam muito, muito lindos, assim, sabe? Acreditando muito naquilo. E eu falei, eu preciso lidar bem com isso aqui e levar todo o amor e o carinho do mundo. E aí a gente foi, entrei lá, assim, com as coisas, com o saco do Papai Noel, e a gente, oi, tudo bem? E, nossa, super na maior empolgação. E aí eles, meu Deus, festa, e festa, e festa. E tem agressividade, então às vezes eles vinham assim, apertavam muito forte e começava a querer bater, e aí vinha a enfermeira e arrastava, e eu ficava assim um pouquinho nervosa, mas eu falava, meu Deus, eu preciso lidar com isso. Até que eu conheci o Lucas. Nunca vou esquecer o nome dele. Lucas, gente, Lucas. Eu não vou esquecer ele, nunca. Nossa, se eu pudesse, eu ia lá só pra visitar ele, porque eu peguei um carinho muito grande por ele. Foi uma história que mexeu muito comigo. Eu cheguei em casa super emotiva e eu aprendi com ele. Tá, eu tava lá fazendo a entrega dos presentes, eu recebia o presente, tinha o nome da pessoa, e eu gosto de fazer sempre uma dinâmica, uma apresentação quando eu tô fazendo a entrega. Então, esse presente é para uma pessoa muito especial. Ele começa com a letra L. Quem começa com a letra L aqui, gente? Aí já vai. Todo mundo vai gritando, é o Léo, é o Lucas, não sei o que, é o Lucas. E Lucas veio. E ele pegou o microfone. Nessa que ele tirou o microfone, que era o presente dele, que ele tinha ganhado dos enfermeiros, ele ganhou o microfone porque ele era falante, assim como eu. Ele gostava de falar com as pessoas o tempo todo. E aí ele pegou o microfone e começou a querer me entrevistar. Ó, que a gente vai fazer. E aí ele falou, posso te entrevistar? Posso te entrevistar? Eu falei, pode, claro. E aí ele falou, qual é o seu nome? Mel. Quantos anos você tem? Eu tenho tantos anos. O que você gosta de fazer? Eu sei o quê. Por que eu não tenho família? Ele me perguntou, por que eu não tenho família? Ele se colocou ali no seu lugar e era uma pergunta dele. Dele, porque a casa de apoio lá é composta por pessoas que a família acabou tendo que deixar lá, e alguns são visitados, outros Foi não. um fato que te marcou muito. Aqui a gente tá falando de família, da sua família, que sempre tá presente. E aí eu, nossa, vi o outro lado da moeda, assim, mexeu muito comigo. E aí ele falou, porque eu não tenho família. E nessa hora, assim, eu falei, meu Deus, assim, minha resposta foi uma resposta muito genuína, assim, veio do meu coração. Que bom que eu pude responder isso pra ele, porque falei pra ele assim, como assim você não tem família, Lucas? Com um sorrisão assim no rosto, não sei nem como é que eu tive força pra responder isso, porque a verdade é que depois eu fui embora e chorei, que nem uma doida, mas assim, eu falei, como você não tem família, Lucas? Eu falei, olha o tanto de amigos incríveis que você tem aqui. Aí ele olhou pras pessoas e eu falei, ele não é seu amigo? Aham. E ele não é seu amigo? E a tia ali não é sua amiga? Aham. Eu falei assim, então família é isso. Eles são sua família. Eles são sua família. A família é quem tá do seu lado sempre presente, quem te ama, quem tá com você todos os dias. Eles são a sua família. E aí eu falei, não é verdade? E ele, é verdade, eles são minha família. Gente, eu cheguei em casa. Nossa, que bonito, né? Que história. Olha, eu cheguei em casa assim, contei pra minha mãe, né, mãe? Assim, meu olho começou a marejar. Só de contar, eu tenho vontade de falar. Foi um fato que te marcou muito. Muito, muito. Eu lembro dele, assim. E essa é uma de tantas histórias, sabe? Nossa, eu vou na casa das pessoas e entregar esse amor e a gente vê, né? A pureza da criança e tudo. É maravilhoso. É um meio incrível. Aprendo muito com isso também. Adoro trabalhar com eventos. É a minha forma de também estar em contato com a arte, sempre porque isso é arte também. Aprendendo. Com certeza, sempre aprendendo com as pessoas. Mel, você como atriz, o que você entende? Qual é a grande finalidade da sua profissão? O que você impacta na vida das pessoas? Olha, eu acho que o artista, ele existe para emocionar. É isso, essa é a verdade. Eu sempre falo para minha mãe isso.
que o artista existe para emocionar. Eu amo muito o que eu faço. Ele tá lá para contar histórias, ele tá lá para trazer leveza para a vida das pessoas que já têm uma vida muito difícil. A vida das pessoas não é fácil, né? No dia a dia a gente passa por muita coisa. Putz, a pessoa que trabalha, que tem que pegar busão lotado, que vai para lá, viaja a cidade, pega trânsito e trabalha suado e volta para casa cansado e ainda tem que dar uma atenção para a família, para os filhos, e que tá cansado, destruído, e a rotina passa a ser só isso, todos os dias da vida, de segunda a segunda, ali trabalhando sem parar, e tá tudo tão pesado, tão pesado, tão pesado, e aí que entra a gente. Quando a pessoa Trazer leveza. trazer leveza. Quando a pessoa senta no sofá e liga a televisão de casa, o que ela quer ver é um conforto, né? Olhar assim, assistir a televisão e ver um artista contando uma história legal, fazendo ele dar uma risada, sabe? Mostrando que as coisas podem ser um pouquinho mais leves, ou emocionando, sabe? Fazendo a pessoa se sentir um pouquinho mais feliz. É isso, o artista tem essa função de levar amor para as casas das pessoas, sabe? E é tão lindo. Antes de virar isso, eu era a pessoa que consumia a arte. Eu colocava filmes para assistir, eu assistia novela com os meus pais também, desde muito criança. E é isso, essa é a nossa função, levar amor para as famílias sempre, principalmente para quem precisa, sabe? Contar histórias com todo o amor do mundo, emocionar. Eu amo, a vida já é muito difícil, então a gente precisa, né, levar um pouquinho de leveza para essas pessoas, sempre. Saiba que você faz isso muito bem. Muito Viu, obrigada, Mel? que Você bom. tá de parabéns. Mel, vamos fazer um bate-bola? Bora. Rapidinho? Ai, meu Vamos? Deus, vamos, Vamos lá? vamos. Vamos lá, gente. Tá. Vamos fazer um bate-bola rapidinho. Então, eu vou te fazer uma perguntinha rápida e você responde também bem rapidinho. A gente Legal. faz esse bate-bola, tá Bora. bom? Uhum. Um sonho ainda não realizado. Ai, meu Deus, viver bem da minha arte, né? Poder viver disso sempre e, quem sabe, um dia emocionar alguma menininha, alguma criança e olhar e falar assim, meu Deus, eu quero ser artista como ela, assim como eu queria e me inspirava e me inspiro até hoje por grandes artistas. Então, quero um dia poder, de repente, ser uma referência de atuação para alguém. Um medo. Medo, eu acho que de não conseguir viver. Isso. Uma inspiração. Ai, tem muitas artistas maravilhosas. A minha Mamis. Minha Mamis é uma inspiração. E deixa eu ver uma artista que eu gosto muito. Letícia Colim, tá protagonizando agora a novela da Globo, adoro ela. Uau! Um filme inesquecível. Meu Deus do céu, calma. É Before We Go, é um filme que eu gosto muito. É maravilhoso, assistam, muito bom. Uma atriz que você admira muito? Acabei de falar, né? Letícia Colim. Acabou de falar? Não, Fernanda Montenegro, pode ser? É, Maravilhosa. não, é que você foi, mas ok, respondido. Um momento que mudou sua vida? Ai, meu Deus, eu acho... Ai, muitos, eu tenho vários. Ai, um momento... Escolhe um. Vida. Um certeiro. Minha primeira protagonista. Esse dia, acho que quando eu recebi essa notícia, eu falei, meu Deus do céu, ai, eu não vou dar conta. Uma palavra que define sua trajetória? Fé. O que significa sucesso pra você? O sucesso, acho que poder viver do que eu amo, não é nem muito por fama e tal. O sucesso pra mim é o dia que eu virar e falar, tô consolidada, isso aqui pra mim é sucesso. Então, Mel, deixa uma mensagem pra quem pensa em desistir dos seus sonhos. Não desista, gente, pelo amor de Deus. Se é o que você ama, é o seu sonho de verdade, isso te move, pulsa teu coração. Você não sabe fazer outra coisa da sua vida que não seja isso, não desista, porque a sua hora vai chegar. Pode demorar, pode não ser agora, pode não ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, 2, 3, 4, mas continua ali, firme e forte, fazendo o que você ama, porque o importante é você estar ali, vivendo disso. E independente se deu certo ou não, você tá ali, você tá feliz, não desiste, não se entrega. É só isso, sabe? E não dá muita importância pro que os outros falam, porque a verdade é, você tem que estar feliz. Não importa o que os outros falam, é você quem precisa estar realizado com você mesmo. O importante é você amar o que você faz. É isso. Muito bacana, Mel. Nós estamos chegando ao fim de mais um programa Sem Objeção, com a certeza de que esse encontro foi de muita inspiração para todos que nos acompanharam até o final. Tenho certeza que muitos amaram ouvir as suas histórias. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração
por você disponibilizar esse tempo e compartilhar esses momentos tão especiais conosco. E eu quero deixar um presentinho para você, né? É só uma lembrancinha da família Rede TV, Nova Digital, tá? Obrigada. É só uma lembrancinha. E eu quero desejar, Mel, que você continue conquistando cada vez mais espaço. Ai, muito obrigada, gente. Cada vez mais espaço, realizando novos sonhos, alcançando sucesso na sua carreira e que você leve muita luz aonde quer que você passe e luz aonde você, todos os sonhos que você ainda deseja abraçar. Você merece, você é uma pessoa incrível e muito obrigada, tá? Por ter compartilhado esses momentos conosco. Obrigada. Aqui tá uma lembrancinha. Isso. Ao menos tá uma lembrancinha, mas com muito carinho, viu? Obrigada, ó. Mãe, vamos comer. Olha, eu que agradeço pelo convite, de verdade, assim, não poderia ter sido melhor. Primeiro podcast, tô super feliz. Obrigada pelo carinho, pelo programa incrível. Você tá só começando, né, esse programa, mas assim... É o nosso segundo programa e com uma entrevistada tão especial, né? Segundo de muitos, e você tem muito talento, você é muito boa no que faz, então Muito obrigada, vai Mel. cada vez mais, vai ser um enorme prazer estar aqui sempre, pode me convidar, vou atualizando vocês, né? Você falou que eu posso vir aqui, né? Sim, você pode vir quando quiser, Pronto. nossas portas estão abertas Então, para você. Então, quando eu vir aqui, eu vou Trazer novidades. Exatamente. Exatamente. Obrigada pelo carinho, enfim, muito sucesso pra gente, que a gente se encontre cada vez mais nesse mundo artístico. E é isso. Você é uma Gratidão. querida, Obrigada. viu? Uma querida, muita luz na sua vida. Muito obrigada Nossa. pela presença. Obrigada. Gente, quem esteve conosco até o final, um grande beijo e nos acompanhe até o próximo encontro.